Você sabia que essas 3 coisas podem estar te impedindo de ler mais? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você caiu de paraquedas, meu nome é Anne de Lima e esse canal, toda semana, nós estamos aqui falando sobre livros, sobre como ler mais. A nossa conversa de hoje vai ser sobre os motivos que eu, analisando, percebi que me faziam ler menos e que talvez possa te ajudar. Em 2018, salvo erro, eu li 40 livros. 2019 foi 35 e 2020 foi 2020, não, meu povo? Eu não consegui manter o mesmo ritmo que tive em 2018 porque o fluxo de leitura é muito lento, então nunca consegui. Para mim foi um grande marco ler 40 livros. Essa questão de ler muitos livros, ter uma meta literária, sempre foi para mim uma motivação para ler. Embora eu seja extremamente curiosa e o leitor assíduo, ele é um leitor extremamente curioso e se ele gosta de um gênero literário, ele quer estar ali metido naquilo direto. Claro, existiram vários outros fatores que fizeram cair nesse meu ritmo de leitura durante todos os anos. Fatores cotidianos, né, de estudo e os livros que eu escolhi dessa curadoria. Então, tinha livros mais densos, precisavam realmente de um tempo para ser lido, e tinha livros que eram muito mais fáceis, e quando eu falo fácil, eu estou me referindo ao fluxo de leitura ser realmente mais rápido, a fonte ser maior, o enredo ser um enredo muito mais claro, você não tem tanto que pensar em muita coisa em relação a essas leituras. Mas eu fiz um post no Instagram há alguns meses e isso me fez pensar por que a gente lê menos, por que a gente, e aqui eu estou me dirigindo aos leitores assíduos, por que a gente lê menos, por que a gente não consegue ter um fluxo de leitura. Existem diversos motivos, mas eu elenquei aqui 3 fatores que, para mim, pelo menos olhando desse lado de cá, foram fatores que me fizeram ler menos esses últimos meses, e eu queria aqui compartilhar com vocês e gerar uma conversa ao final desse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, clica aqui. Sempre que sair vídeo novo, o YouTube te avisar. Eu tô vindo aí com alguns projetos muito bacanas pro ano que vem. Toda semana temos vídeo novo aqui. Dá aquela curtida se você, por acaso, ao final desse vídeo, concordar ou não concordar comigo, e indica esse canal para algum amigo leitor ou alguém que tá querendo começar a ler. Vamos aqui crescer esse ciclo de leitura. Quando nós pensamos em relaxar, nunca é leitura, e sim vou assistir um Netflix, vou me presentear assistindo um episódio, e muitas vezes o episódio vira 12 episódios, e isso consome o nosso ritmo de leitura, a gente não consegue seguir o fluxo, porque às vezes, isso eu não tô demonizando as séries, não é isso, eu não tô demonizando, até porque eu sou assídua. Esse mesmo pensamento nós não temos com os livros, muitas vezes, e aqui também eu falo sobre pessoas que não leem com assiduidade, olham para os livros como se eles fossem algo pesaroso, e isso se deve muito ao que a gente teve na escola, como o livro foi nos apresentado, como o ato de ler foi nos apresentado, vendo muitas coisas, lendo alguns livros e vendo alguns documentários. Tem um certo romantismo nas pessoas que leem, né? Quem lê muito é muito intelectual, e assim, eu me enquadro como uma leitora comum. E uma leitora comum é uma leitora que, tem a sua crítica pessoal em relação aos livros que eu faço a minha própria curadoria para ler. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você tem interesse em literatura ou leitura no geral. Se você é um leitor comum, um leitor que não tem tanto critério, não é muito aprofundado em conceitos de técnicas de uma leitura, crítica, mas você tem a sua crítica pessoal baseado nas tuas experiências, na tua bagagem de vida, e acaba que, como nós somos leitores, eu me enquadro nisso, leitores comuns, isso meio que se torna um romantismo de quem não é. Olham de fora e olham para isso como se fosse algo extremamente idealizado, que eu não sei se eu tô me fazendo entender com esse pensamento, mas é mais ou menos assim que eu vejo. E aí acaba que ler, em vez de ser algo prazeroso, que também pode ser um momento de lazer, é para ser um momento de lazer, acaba se tornando algo enfadonho, algo obrigatório, e muitas vezes é uma obrigação para quem é leitor assíduo e não é uma motivação para quem não é leitor assíduo. Então fica, ok, vou para Netflix que é muito mais fácil. Bom, a gente entra aqui num ponto complicado de que você vai ter que entender que
ler também tem o mesmo peso que ler uma série. Com a diferença que você vai ter que só pegar o livro, né, e virar as páginas e começar. E é sério, você só tem que clicar um botão e deixar-se pra lá. Eu sinceramente acho que esse é um motivo principal da gente não conseguir ler tanto, por não ter essa concepção de que a leitura é tão bom quanto as séries televisivas. E a gente pode colocar isso no nosso usual. Isso não é culturalmente enraizado, né? Acho que se os livros fossem apresentados de uma outra forma, talvez isso fosse mais enraizado dentro da nossa consciência coletiva e isso não fosse nenhuma questão. Uma das coisas que eu sempre faço quando vou ler, procurar livros das minhas zonas de conforto, clássicos, os young adults, porque são livros mais fáceis de ler, é muito fácil de devorar ali 300 páginas, porque são livros que não tem 40 minutos que você poderia estar assistindo uma série, você acaba ali um livro e a experiência de terminar e de viver aquela história é tão gostosa quanto não ler em diferentes formatos. Eu sempre fui leitora fechada mesmo com o livro físico. E aqui e acolá escutava um audiobook. Para mim isso me satisfazia, mas toda vez que eu lia em audiobook, eu me sentia uma fraude, porque para mim leitura é pegar um livro físico, sentir, cheirar e terminá-lo até o fim. Só que como eu trabalho muito com as mãos e diariamente, tinha um desejo enorme, às vezes eu estava terminando um trabalho e ficava com aquele livro na minha cabeça, com aquela história na minha cabeça, não sossegava, enquanto não chegava no horário do almoço, eu conseguia ali pegar todas as horas, e aí a gente já tem mais uma dica, que todos os momentos que você tiver para ler, leia. Às vezes eu não aguentava e utilizava o audiobook para poder seguir com a história e continuava meu projeto, até porque eu trabalhei durante muitos anos com restauração de imagens sacras, então não era nada que era uma distração, até porque enquanto eu estava usando as mãos ali para terminar meu trabalho, eu escutava com fone de ouvido e aqui o tempo passava mais rápido. Conseguia terminar alguns livros, mas para mim eu ainda me sentia um pouco uma fraude. E graças a Deus eu já ultrapassei isso e hoje em dia tranquilo. Ler em audiobook e agora recentemente comecei a ler em formato digital, que tem sido para mim maravilhoso. Alguns problemas que eu tenho no formato digital eu tô conseguindo com os livros em e-book e foi uma das coisas que me fez ler mais, embora quero deixar claro que esse ano eu não vou bater a minha meta, eu até tive que diminuir porque 2020 foi 2020, né? Então realmente deu uma queda muito grande na minha meta literária, mas eu senti que eu consegui ter um fluxo de leitura utilizando o e-book. Então ano que vem vai ser uma das coisas que eu ainda vou continuar fazendo. Esse ano eu bati 10 livros até o momento, li 10 e-books, então eu tô muito feliz, ou seja, isso quer dizer pra mim que se mesmo que eu não tivesse lido no formato digital, ia ler bem menos se fosse depender de livros físicos. Mas esse é um outro ponto. Então eu acho que ler em diferentes formatos, como audiobooks, livro físico, digital, faz você ter uma liberdade maior e uma flexibilidade maior nas tuas leituras. Muitas vezes tem perfis de leitores que não curtem muito ler só livro físico. Minha filha, se eu der um livro físico para ela, vai ficar ali, mas se eu der um livro digital, porque ela tá sempre ali no celular, aquela coisa toda, então para ela é mais fácil, ela desenrola muito mais rápido essa leitura do que se fosse no físico. Então depende muito do perfil do leitor nesse caso. Dificuldade em focar a atenção em uma coisa por vez. E principalmente no ano de 2020, para o leitor, deve ter sido um absurdo, né? Muitas notícias tiram o foco, essa história toda que está acontecendo no mundo, para questões de leitura, para focar nas suas leituras. E ter o celular diariamente consigo, sem desligar, sem conta. E eu tô me colocando na baia porque eu senti isso esse ano, assim, a ansiedade, não só na questão da leitura, mas como não conseguir dormir no horário. Eu sou uma pessoa altamente diurna, mas eu não consigo pregar o olho direito ultimamente. Tenho tido várias insônias. Mesmo que eu pudesse recorrer a ler para conseguir dormir, também não tem dado certo, porque eu viro a noite às vezes lendo. Mas o celular realmente rouba um tempo que a gente poderia estar lendo ou focado em outra atividade que não fosse estar nele. Consome muito tempo. E se a gente for olhar na nossa nova forma de vida, o celular acabou se tornando um outro braço nosso. Porque se a gente sai de um lugar, a gente vai e leva o celular. Se a gente for para outro, a gente tem que levar. É uma necessidade de estar conectada 24 horas. E isso, consequentemente, vai tirar a tua atenção de tudo, dos teus objetivos, né? Então, principalmente da leitura. E isso diminui mesmo. Então, 4 horas que você poderia estar lendo, você está fazendo scroll no feed ou vendo
fazendo vídeos no YouTube, mas assiste esse vídeo, pelo amor. Mas, pelo menos se você estiver assistindo um vídeo no YouTube, você deve estar ou se entretendo, aprendendo alguma coisa, espero eu, não é mesmo? E isso acaba fazendo a gente, muitas vezes, ficar sempre esperando a próxima notificação. Isso tira a nossa atenção da leitura total. Se você quer realmente ler mais, tire isso perto de si. Eu dei aqui os motivos, as razões, que são razões também minhas, estou compartilhando com vocês, por não estar lendo tanto. Uma das coisas de resolução para mim, me ajudaram, foi fazer o oposto disso. Para mim, dessas três, o livro não ser visto como no formato de entretenimento é uma das coisas que mais dificultam o leitor, mesmo o leitor assíduo, a ler mais. Evidente que existe muito mais motivos, não é só isso. Eu quis mesmo só fazer um geralzão aqui pra gente ter uma conversa. E aqui eu vou dar um bônus, né? Metas literárias pode também não estar te fazendo ler mais. É verdade, é um contrassenso, não é? Mas acontece que algumas metas literárias, quando a gente coloca para nós, são impossíveis e isso gera uma ansiedade enorme. Você começa a se equiparar com outras pessoas, você começa a querer ler tanto quanto, e quando você não consegue, você se sente um fracasso. Lá no Instagram eu fiz um post só com 3, mas eu acho que essa quarta é importante quanto, porque me analisei muito e percebi que eu me cobrava demais. A meta literária para mim, e na minha cabeça, na minha visão, ela me faz me motivar a ler mais, porque eu quero cumprir aquilo dali. Mas chega um ponto na vida de qualquer leitor, sendo ele mais intelectual, mais técnico e um leitor comum, que ele tem que saber o que ele está lendo. Muitas vezes, quando a gente quer terminar uma meta literária, bater uma meta literária, a gente faz isso e escolhe livros muito fáceis, escolhe livros mais fininhos para meio que aldrabar alguma coisa, e a gente acaba lendo muito rápido e não compreendendo. Claro, salvo aqueles seres que não são desse planeta, que leem realmente muito rápido e que não sofrem disso, mas os leitores que têm um ritmo de leitura muito lento, faço eu parte, sem uma ansiedade muito grande e uma frustração por não conseguir atingir essa meta, né? Eu estipulei para mim como objetivo pro ano que vem fazer uma curadoria, diminuir a minha meta de leitura, que geralmente é 30, 35, e deixar mesmo pros 12 livros. Então, assim, é um livro por mês. Eu bato, tem mês que o meu fluxo tá alto, então eu leio 4 livros por mês e normalmente eu leio 3. Esses últimos meses eu li 2 livros mensais. Eu não quero me cobrar. A leitura, ela tem que ser prazerosa. Interessante que você leia mais, é interessante que você divida o quanto você está lendo com outras pessoas. Ultimamente, tudo tem virado motivo para frustração, principalmente a gente que está com esse mundo de coisas acontecendo ao nosso redor, e a leitura, ela não pode ser mais uma coisa para te frustrar. E eu estou me dirigindo aos leitores assíduos agora. E aqui, gente, eu não tô jogando pedra em ninguém. Eu tô realmente falando sobre a minha experiência pessoal e o que eu vou fazer com relação a isso, né? Eu entro na meta literária do Goodreads porque eu gosto. Por mais que eu esteja falando isso, eu gosto de desafios. Mas eu não vou botar um desafio que eu sinta que eu não vou conseguir levar até o final. E se eu não conseguir, eu vou me sentir frustrada. Saúde mental em primeiro lugar. Então, o que eu vou fazer é colocar uma curadoria dos livros que eu preciso ler, e muitos desses livros que eu vou ler no próximo ano são livros densos, são livros que eu realmente não posso ler corrido, e vou ali colocar os meus confortos, porque vocês sabem que tem que ter ali no meio, e são livros que eu, nesse momento da minha vida, são necessários. Enfim, vocês vão acompanhar ao longo desse ano esse desenvolvimento, esse projeto, essa forma, os livros que eu decidi ler no próximo ano, que também vão ser desafios para mim, porque são gêneros que eu normalmente não conseguiria ler, mas que a gente precisa. Eu vou deixar 2 vídeos aqui, uma é uma escolha minha e a outra é do patrão. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.